Pessoal, eu quero nessa oportunidade, nessa gravação, trazer alguns esclarecimentos que tem no preenchimento dos questionários. Eu vou começar passo a passo, eu só não vou trazer nenhum esclarecimento a respeito daquelas questões que é somente completar com a palavra correta, mas algumas outras aqui eu vou fazer uns comentários pertinentes. Vamos lá. Vamos começar então pela questão cujo enunciado associa os pontos de pulsação com as artérias. Tem alguns termos lá que eu quero esclarecer. Bom, primeiro aqui, vamos seguindo aqui, quando faça pulsação no trígono cervical anterior. Então eu tenho essa peça aqui, tenho a linha mediana do corpo aqui, bem no meio aqui da glândula, da cartilagem tireoide, pomo de Adão, aqui no meio do pescoço. Aqui girando eu tenho o músculo esternocleidomastoide e aqui atrás o músculo trapézio. Trígono cervical anterior e atrás do músculo esternocleidomastoide, trígono cervical posterior. Eu estou dizendo que uma palpação no trígono cervical anterior está associando ele com a nossa artéria carótida externa. Vamos girando aqui, eu faço a pulsação aqui. Gira aqui, você pode ver. Percebeu que aqui, ó, artéria carótida comum. Se eu quero a pulsação de artéria carótida comum, aqui embaixo, né? Palpo o esternocleidomastoide aqui embaixo. Agora, a artéria carótida externa aqui em cima, porque já houve a bifurcação aqui, ó, acima de ocioide. Já houve a bifurcação. Então segue aqui, ó. Artéria carótida externa. Se eu faço aqui assim, nessa posição, um pouco à frente na mandíbula, eu já estou fazendo pulsação de artéria facial, tá? Porque a margem inferior da mandíbula, mais ou menos por meio. O que eu estou fazendo aqui, ó? Essa aqui. Recuada aqui no início da mandíbula, a artéria carótida externa. Mais ou menos medialmente, quase medialmente a mandíbula, a artéria facial. Então, margem inferior da mandíbula. Anterior à orelha média. Vamos aqui seguir. Esse que é o ósteo da tuba auditiva. Anterior à orelha média. É a artéria temporal superficial. Ou seja, nessa posição. Quando eu estou fazendo pulsação buscando a pulsação no sulco bicipital medial ou fossa cubital. Esse esquema aqui. Percebe que entre esses dois músculos tem um triângulo. Um triângulo aqui. É aqui que eu busco. Tá? Então a artéria radial, né? Meu cotovelo e aqui. Aqui assim. Esse é a fossa cubital. Aqui a artéria braquial, né? Quando eu estou buscando no punho e também na tabaqueira anatômica. Então, no punho, olha. Aqui o polegar, então aqui é rádio. Aqui é uno. No punho, obviamente, que eu vou fazer aqui. Artéria radial. Ou eu faço aqui.
Porque a artéria radial entra, está entrando aqui, está saindo aqui. Está vendo aqui, ó. Então, a tabaqueira anatômica. Que é, olha só. Essa aqui. Aqui. Rádio. Né? Polegar é rádio. Faça a pulsação aqui. Ou eu giro. Eu faço isso aqui, ó. Eu busco esse espaço aqui. Tá vendo esse tendão? Aqui, tabaqueira anatômica, um vazio aqui, olha aqui, certo? Outra questão, quando é no trígono femoral, esse aqui, o ligamento inguinal, cinza, você tem aqui músculo sartório e adutor aqui. Percebe que forma um triângulo? Já aproveita, olha a sequência. A artéria femoral está no meio. Medialmente, veia femoral. Lateralmente, aqui o nervo femoral. Nessa sequência. Então, aí que você apalpa para fazer pulsação de artéria femoral. Faça em você mesmo para você ter prática nisso aqui. Vamos falar agora sobre o enunciado com relação ao sistema límbico, ao sistema linfático. Associe as definições aos termos. Bom, é bem simples esse aqui. Então vamos primeiro assim. Bom, quando é uma definição, são altamente permeáveis, coletam líquido intersticial. Ora, quando esse líquido intersticial que saiu do leito vascular terminal fica entre os tecidos, ele precisa ser coletado por essas áreas de troca, que são os capilares. Primeira coisa, entrou nos capilares. Aí você vai, depois dos capilares, para os vasos, né? Que eles são? Vão ser o quê? São estreitos, são delicados, difíceis, você não encontra ele em dissecação, tá? Os vasos. É um parede muito, muito mais fino, tá? Do que uma veia, por exemplo, né? São os vasos. Bom, aí você tem aqui, começa outras partes aqui. Bom, uma dica importante, eles são em número de 5. Se eu falei que para você que tem ducto torácico e ducto linfático direito, são 2. E eu falei para você que só tem tronco jugular, tronco broncomediastinal, tronco intestinal, tronco lombar e tronco subclave. São 5. Então são troncos, tá? Troncos linfáticos. Eles treinam para as tensas áreas do corpo, são suficientemente grandes para encontrar na dissecação, tá? São o número de 5. Então são troncos mesmo. Não poderia ter sido vaso, tá? Bom, outra questão aqui. A definição do termo é cheio de mosquito. Bom, com relação a ele, remove patógeno da linfa. Então, por enquanto, os outros estavam conduzindo. Capilar captura, drena esse líquido intersticial a partir de que entra no capilar, chama linfa. Dentro da linfa, ele vai para o vaso sanguíneo. Então, no vaso sanguíneo, ele vai passar por quê? Por linfonodos, tá? Aí que vai haver uma eliminação de patógeno da linfa. Cerca de 500 no corpo, tá? De 1 a 25 milímetros, você vê que varia muito, então, conforme a localização. É 1 a 2,5 aqui, né? Desculpa, 1 a 25 milímetros mesmo. Bom, diferentes regiões do corpo, então é fácil saber que são os linfonodos aí. Bom, vamos lá então. Ainda, você tem uma coisa importante aqui, ó. Você tem definição de 2 ductos. Eu falei que tem ducto torácico e ducto linfático. Quando você lê, está presente em todos os indivíduos, você já vai saber que é ducto torácico, porque o ducto linfático direito não está presente em todos os indivíduos. Tudo bem. Tem uma cisterna
do quilo, ali, do torácico ainda. Olha, localizado na união dos troncos lombar e intestinal, né? Na altura de L1 e L2. Então é muito importante você saber a posição das vértebras, para você saber onde fica o início desse ducto, tá? Deságua onde? Na junção da jugular interna com a subclávia esquerda. Vamos lá mostrar aqui. Eu estou falando que as nossas aqui ductos, aqui o lado esquerdo do corpo e aqui o lado direito. O nosso ducto linfático direito, ele deságua aqui na junção de jugular, na junção de subclávia direita e jugular direita. E o ducto torácico deságua na junção de subclávia esquerda e jugular esquerda. O último ducto, que seria o ducto linfático direito, né? Então ele vai, olha, quando presente, ou seja, já não é o torácico sempre está presente, tá? Deságua na veia do pescoço, eu já falei, jugular direita e subclávia direita, né? Ele vai também drenar linfa de onde? Quadrante superior direito, né? Então, aqui essa área aqui de torácica, o meu braço direito, minha cabeça e meu pescoço lá direito. Então, revisando, ó, no corpo você tem a linfa que é drenada de cabeça do lado direito, pescoço do lado direito, é o tronco jugular direito, tá? E aí o membro superior direito é o subclávio direito. Tórax direito é o tronco broncomediastinal. Então esse tronco jugular direito, subclávio direito e broncomediastinal direito vai para ducto linfático direito, quando presente. O restante, da cabeça do lado esquerdo, cabeça e pescoço, tronco jugular esquerdo, membro superior esquerdo, subclávio esquerdo, tórax esquerdo, tronco broncomediastinal esquerdo, parte abdominal, tronco intestinal, parte lombar, tem direito e esquerdo, de membro inferior. Tudo isso é drenado para o ducto torácico. Começa lá em L1, L2 e vai desaguar lá na junção de jugular esquerda e subclávia esquerda. Olha esse enunciado aqui. Segundo a característica do linfonodo, associo que deve ser analisado no exame palpatório. Olha, isso aqui é muito importante vocês saberem isso aqui e estarem treinados com isso. Bom, olha só. Quando eu penso aqui, ó, compatível com um grão de arroz, ou feijão, ou em centímetros, eu estou falando sobre o quê? Sobre o tamanho, obviamente, né? É coisa de raciocínio isso, tá? Alongado, arredondado, irregular, eu estou falando sobre o quê? Sobre forma, tá? É um linfonodo móvel ou aderido à pele? Ou aos tecidos adjacentes? Como que é? Estou avaliando o quê? Mobilidade. Olha, eu quero saber a consistência dele. Será que ele é duro? Será que ele é um pouco elástico? Será que tem líquido dentro? É uma consistência, tá? A gente fala que ele é palpável com flutuação, que ele tem líquido dentro. Esses termos que é importante vocês saberem. Olha, eu quero saber se está avermelhado, se está quente, se está dolorido. Eu estou avaliando o quê? Inflamação. Bom, quando você vai atrás do joelho, você está procurando a artéria poplítea. Então, região poplítea. Aqui atrás. Estou pegando aqui o pé, panturrilha, aqui. Olha, essa artéria poplítea não é muito simples, fácil de você apalpar e ver a pulsação dela, tá? Você vai precisar um pouquinho de prática. Então eu aconselho você deita, você movimenta, coloca a perna curvada, tenta apalpar, faz uma prática assim, para você ver qual a melhor forma de você apalpar ela, tá? E é outra coisa que não está no livro escrito isso, tudo bem? Precisa aprender, colocar em prática. Bom, entre os metatarsos 1 e 2,
Vamos lá novamente. Você tem aqui no pé, né? Então, assim, metatarso 1 do hálux e metatarso 2. Você vai buscar aqui, né? Em você mesmo aqui. Tá vendo? Lógico, a artéria dorsal do pé. Mas se preocupe com isso. E a artéria tibial posterior? Olha, posterior ao maléolo medial. Lembra que tem maléolo medial e maléolo lateral. Maléolo lateral a fíbula, maléolo medial a tíbia. Então, vamos aqui. Vamos localizar o maléolo. Aqui, ó. Maléolo medial, a tíbia. Então ele fala posterior ao maléolo. Então é aqui. Então esse é o tibial posterior. Você vai encontrar aqui. Né? Precisa também prática para você fazer isso aí. Faça essa prática para você ficar bem habilidoso nessa pulsação nessas áreas tão importantes. Vamos na próxima. Associe as exigências dos tecidos com as respostas cardiovasculares para o funcionamento desse sistema. Então esse aqui está muito fácil também. Tem naquela tabela que eu mostrei na aula para vocês, né? Vocês encontram lá totalmente ali. Pelo raciocínio também dá para saber, né? Talvez uma que vocês possam, só para tirar uma dúvida aqui, ó, colocar uma de exemplo. Eu tenho uma exigência, mínima distância para difusão. A solução: as paredes capilares só de células endoteliais. Né? Só uma dica aí. Mas o restante vocês vão ter que procurar naquela tabela mesmo, tá bom? Olha aqui enunciado. Associe o tipo de vaso com a sua função. Então, você tem lá. O sangue, ele conduz o sangue do coração para as artérias musculares. Olha, se eu falei que as artérias têm como as iniciais, têm como atributo principal a elasticidade, então começa o sistema arterial com artérias elásticas, depois vai para as musculares, né? Então, e distribui o sangue para as musculares, para as arteríolas. Quem? As musculares. Então, você tem artérias articulares, musculares e arteríolas. Quem leva sangue para os capilares? Ora, arteríolas, né? Leito vascular terminal é o quê? Arteríola, capilar, vena. Os capilares permitem a troca. Bom, e veias musculares, tá? Né? Passa o sangue das veias. Enfim, é muito simples isso daí. Olha aqui, associe os grupos de linfonodo com a área drenada. Isso aqui pode trazer alguma confusão. Onde vocês veem essa resposta? Tem lá no slide, na aula gravada, tem um slide que tem uma criança desenhada com os grupos ali de linfonodos e a área que é drenada. Você deve buscar ali, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando você encontra ali uma inflamação em parótida, laringe, são os linfonodos axilares. Olha essa. Quais as alternativas que estão inclusas? Apenas artérias úteis para conferir a pulsação arterial. Então, sobre aquela primeira questão a respeito de as artérias que você confere pulsação arterial. Então, vamos ver. Eu coloquei absurdos ali, né? Vamos colocar aqui um absurdo. Olha, artéria renal. A artéria renal como você vai fazer pulsação de artéria renal? Né? Artéria ilíaca comum? Também não. Mesentérica superior? Vertebral? Né? Então
É simples demais essa. Pessoal, então aqui, ó, na sequência, qual artéria está faltando que traça o fluxo de sangue arterial para a mão direita? Tá? Então, estou falando do lado direito, aqui. Estou falando de artéria, então vamos à parte vermelha, que é a artéria aorta, tronco braquicefálico, artéria carótida comum, artéria subclávia. Lembrando que saem 3 ramos de artéria aorta: tronco braquicefálico, artéria carótida comum, esquerda, e artéria subclávia, esquerda. Então, olha o fluxo. Olha, o sangue sai do coração, vai para a artéria aorta e vai para a subclávia direita. Opa, pulou o tronco braquicefálico. É simples isso aqui. Olha esse enunciado. Identifique os 2 vasos que estão faltando. Acompanhando a drenagem do sangue venoso do intestino delgado, o sangue entra pela veia mesentérica superior, veia hepática, veia cava inferior e átrio direito. Ora, alguma coisa pulou aí, né? Então, se você tem sangue de intestino delgado, tudo bem, ele vai para a mesentérica superior. E daí ele não parte imediatamente para a veia hepática. Ele entra na veia porta, nos sinusoides hepáticos, e aí para a veia hepática. Tá? Então, está faltando isso aí. Essas, que é a veia porta, né? E os sinusoides hepáticos. Aí, veia porta e veia cava inferior. Olha essa. Quais as alternativas que estão corretos? Os vasos importantes para o suprimento cerebral e o vaso aos quais eles se originam. Vamos lá. Artéria carótida externa, ramos da carótida comum. Bom, nós estamos falando lá no enunciado, vamos voltar lá. Importantes para o suprimento cerebral. Aí quando você lê aqui, carótida externa, irriga cérebro, não. Artéria subclávia, direita, esquerda, ramo do tronco braquicefálico. Simplesmente a artéria braquiocefálica não se origina de tronco braquicefálico. E as subclávias, elas também vão dar origem aí à artéria vertebral, enfim, elas em si não irrigam o cérebro, tá? As subclávias. Mas a artéria vertebral vai para o cérebro posterior. Mas a questão é que subclávia esquerda não é ramo de tronco braquicefálico. Artéria vertebral, ramo da carótida interna. Olha que absurdo. Artéria vertebral é ramo sai da subclávia. A artéria vertebral. E aí, elas duas sobem. Vamos ver se tem aqui. Mas duas sobem, se unem em basilar e depois bifurcam em artéria cerebral posterior. Portanto, bom, artéria meníngea média, que é ramo da artéria cavernosa. Isso é um absurdo, nada, não tem nenhuma relação, nem dá para discutir isso aí, tudo bem? Uma dica então dela. Olha o enunciado. Como a cápsula do baço é relativamente fina, a agressão física ou uma infecção grave pode fazer com que o baço se rompa, levando a perda sanguínea grave decorrente da hemorragia para dentro da cavidade peritoneal. O baço pode ser retirado, que chama esplenectomia. Então, vamos assinalar a alternativa correta. Vamos lá. A pessoa vai depender para sempre de hemodiálise? É um absurdo. Essa pessoa sofrerá de constantes infecções? Não, ela é uma pessoa que sem baço leva uma vida normal. Ela tem um risco de morte no caso de fazer cirurgia, né? ou também comorbidades pré-existentes, também pode levar a isso.
mas simplesmente pela falta do baço não é garantido que ela vai ter constantes infecções, tá? Olha, esplenectomia total porque o baço não regenera. Não é verdade, o baço regenera e quando possível é mantido parte do baço para que não se perca toda a funcionalidade. Bom, vamos lá então. A pessoa pode levar uma vida saudável sem o baço? Pode. Os macrófagos na medula óssea, no timo, assumem essa função do baço? Não. Medula óssea assume. Timo, não. Tá? É fígado. É essa a dica. Olha o enunciado. Assinale a alternativa verdadeira. Vamos lá. Vamos ler um exemplo. Conforme o fluxo sanguíneo caminha entre artérias e veias, o diâmetro dos vasos e a área transversal aumentam no sistema arterial. Opa, peraí. À medida que você caminha no trajeto, o diâmetro dos vasos no sistema arterial aumenta? Não, diminui. A área transversal aumenta? Aumenta. Tá? Mas o diâmetro do vaso não aumenta. No sistema venoso, à medida que o fluxo segue a partir do coração, o sistema venoso a partir do coração já está errado aí. Nem vou ler o resto. No sistema venoso, à medida que o fluxo segue, o número de vasos tende a diminuir. Não. À medida que o fluxo, no sistema venoso, à medida que o fluxo segue, o número de vasos e diâmetro tende a aumentar. Não, o número de vasos tende a diminuir, o diâmetro tende a aumentar, enquanto a área transversal tende a diminuir. Então você percebe? Tem uma mentira junto com a verdade aí. Essas coisas tem que olhar. Bom? Olha aqui, ó, enunciado. A respeito dos vasos sanguíneos, marque a alternativa incorreta, aquilo que está errado. Vamos lá então. As artérias levam sangue do coração para outras partes do corpo, tudo bem. Mas nem sempre o sangue arterial é rico em oxigênio, é verdade. Porque a artéria pulmonar, que vai de coração para pulmão, é pobre em oxigênio. Não é essa aqui. Os capilares sanguíneos são vasos sanguíneos de diâmetro microscópico, tudo bem. Pertencente ao leito vascular terminal, sim. Elemento composto também pelas arteríolas e venas. Pronto, então, tá certo. As veias são vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue de diversas partes do corpo para o coração. Tudo bem? As artérias apresentam parede relativamente fina quando comparadas às veias. Já para aí, né? O absurdo começa aí. Coisa absurda, você nem precisa ficar lendo mais, sabe? Isso é para tudo na vida, já é absurdo, você já nem dá atenção. Olha o enunciado. Qual a alternativa em que todas as estruturas estão localizadas exclusivamente no mediastino inferior? Vamos lá então. Estou falando aqui de mediastino inferior, então o coração está no mediastino inferior. Vasos da base, que são tronco pulmonar, artéria aorta, veia cava superior, mediastino superior. Então vamos lá pelas alternativas. Arco da aorta é mediastino superior, então já não é. Coração está no mediastino inferior, pericárdio, né? Parte ascendente da aorta, não. Tronco braquicefálico está no mediastino inferior? Não. Tronco braquicefálico está aqui, mediastino superior.
Parte ascendente da aorta também não. Tronco braquicefálico, não. Tronco pulmonar nem existe. Tudo bem? Vamos lá, enunciado. Assinale a alternativa correta. Somente a correta. Vamos lá então. O cérebro é irrigado a partir de 3 artérias. Artéria anterior, correto. Posterior, correto. Oriundas da artéria carótida interna. Opa, está errado. A artéria cerebral posterior vem da basilar. E a média que é oriunda da artéria basilar. Já está errado. Bom. Mas está certo que a artéria basilar é fruto da anastomose entre as artérias vertebral direita e esquerda. Está totalmente correto. Certo? A artéria aorta, parte torácica, irriga as partes viscerais e parietais do tórax. Tudo bem. Por meio dos ramos viscerais, pericárdicos, esofágicos, bronquiais, frênicos, mediastinais, frênicos não é visceral, é parietal. Tá? E os ramos parietais, intercostais e subcostais. Vamos lá. A aorta abdominal emite 3 ramos importantes. Tudo bem. Tronco celíaco, artéria mesentérica superior e mesentérica inferior. É verdade. Além desses vasos, saem diretamente da aorta abdominal. Artérias frênicas inferiores, renal, lombar, não. Frênicas inferiores, não. Que a esplênica não sai diretamente de aorta. Ela sai do tronco celíaco. Bom, vamos para a próxima. Olha só, a drenagem do sangue venoso no tórax tem como importante elemento o sistema ásico, verdade. O sistema é constituído pelas veias ásico, que desaguam na subclávia esquerda. Não, a ásico fica do lado direito, como que vai desaguar na esquerda? Enquanto as veias hemiásico e hemiásico acessório desaguam na veia subclávia esquerda. Não, isso é um absurdo. Só olhar pelo desenho você vai entender. Vamos lá, enunciado. Assinale a alternativa correta. Somente a correta. Vamos lá então. O cérebro é irrigado a partir de 3 artérias. Artéria anterior, correto. Posterior, correto. Oriundas da artéria carótida interna. Opa, está errado. A artéria cerebral posterior vem da basilar. E a média que é oriunda da artéria basilar. Já está errado. Bom. Mas está certo que a artéria basilar é fruto da anastomose entre as artérias vertebral direita e esquerda. Está totalmente correto. Certo? A artéria aorta, parte torácica, irriga as partes viscerais e parietais do tórax. Tudo bem. Por meio dos ramos viscerais, pericárdicos, esofágicos, bronquiais, frênicos, mediastinais, frênicos não é visceral, é parietal. Tá? E os ramos parietais, intercostais e subcostais. Vamos lá. A aorta abdominal emite 3 ramos importantes. Tudo bem. Tronco celíaco, artéria mesentérica superior e mesentérica inferior. É verdade. Além desses vasos, saem diretamente da aorta abdominal. Artérias frênicas inferiores, renal, lombar, não. Frênicas inferiores, não. Que a esplênica não sai diretamente de aorta. Ela sai do tronco celíaco. Bom, vamos para a próxima. Olha só, a drenagem do sangue venoso no tórax tem como importante elemento o sistema ásico, verdade. O sistema é constituído pelas veias ásico, que desaguam na subclávia esquerda. Não, a ásico fica do lado direito, como que vai desaguar na esquerda? Enquanto as veias hemiásico e hemiásico acessório desaguam na veia subclávia esquerda. Não, isso é um absurdo.
Só olhar pelo desenho você vai entender. Sobre a circulação fetal, coloca os itens em sequência correta. Aí você vai calcular, só um detalhe que eu vou falar aqui. Quando o sangue ele entra no ventrículo direito, ele veio lá do átrio direito, tá? Aí um pouco vai, desse tá lá no átrio direito, vai também para o esquerdo, vai pela forame oval, né? Tá? Então o que cai no ventrículo direito vai do átrio esquerdo, vai para o ventrículo direito e aorta. Mas aí já é outra história. Tá? Então de átrio direito vai para ventrículo direito, tá? Só para tirar essa confusão. Olha, coloca os nomes dos vasos em ordem de fluxo, desde o coração até os tecidos em seu retorno ao coração. Bom, esse aqui eu vou deixar para vocês preencherem. Não podem errar. Isso é básico demais, né? Tá bom? Então essas são as dicas por enquanto. Um abraço.